que deveria o crente fazer, enfrentando traição, isolamento e perigo mortal? Diz Marcos que Jesus exortou seus discípulos a suportar até o fim. Aqui o evangelista passa a contar como Jesus suportou até o fim a prisão, os julgamentos em tribunais judaicos e romanos, a tortura e a execução, dando assim aos ameaçados discípulos um exemplo de como fazer o mesmo. 2 dias antes da Páscoa, afirma Marcos, os principais sacerdotes e escribas procuravam descobrir como o prenderiam, a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Uma vez que, até então, o povo estivera ao lado de Jesus, pouco depois, Judas Iscariotes, que é óbvio, sabia das hostilidades que seu mestre despertava entre pessoas influentes, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Isso está registrado em Marcos, no capítulo 14, do versículo 1 ao 11. À noite, diz Marcos, Judas, um dos 12, levou consigo, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e cacetes, até o Getsêmani, um jardim no Monte das Oliveiras, para prender a Cristo. Um dos discípulos sacou de uma espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, e Jesus protestou por ser tratado como um salteador. O termo que o historiador Joséfo e outros costumavam usar para descrever um insurreto, que era o termo salteador. O restante dos discípulos, no entanto, abandonou-o e Jesus foi preso. Os homens armados levaram-no ao sumo sacerdote, ao que parece à residência do mesmo. Embora a tradição não permitisse que o sinédrio realizasse reuniões noturnas, conta Marcos que na noite da prisão de Jesus, reuniu-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas na casa do sumo sacerdote para ali julgar o caso em processo regular. Aqui Marcos descreve a primeira das duas cenas do julgamento. Jesus perante o sinédrio, que antecede Jesus perante Pilatos. A maioria dos estudiosos supõe que, mesmo que esses fatos tivessem ocorrido, os discípulos de Jesus não poderiam ter presenciado o que aconteceu no julgamento perante o conselho judaico, nem o julgamento pelos romanos. Marcos, porém, não está interessado em relatar a verdade histórica. Ao introduzir essas cenas, quer, acima de tudo, demonstrar que a conhecida acusação contra Jesus, que era a acusação de sedição, não só era falsa, como fora inventada pelos inimigos judeus de Cristo. Além do mais, diz ele, o governador romano compreendeu isso e tentou em vão salvá-lo. De acordo com Marcos, o sinédrio já havia prejulgado o caso, o julgamento era uma simulação a fim de condená-lo à morte. Isso se encontra em Marcos, no capítulo 14, no versículo 55. Após ouvir uma série de acusações forjadas e testemunhas mentirosas, algumas das quais afirmavam que Jesus havia ameaçado destruir o templo, o sumo sacerdote interrogou-o, exigindo que ele respondesse às acusações que lhe eram feitas. Jesus, no entanto, permaneceu em silêncio e, finalmente, o sumo sacerdote perguntou: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Neste ponto, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, Cristo reconheceu de público sua identidade divina para outras pessoas que não seus discípulos e continuou advertindo seus acusadores de que eles logo testemunhariam sua justificação. Quando ele diz: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, versículo 62. Em seguida, continua Marcos, o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, declarou: Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram que Jesus era réu de morte. Vários estudiosos comentaram a implausibilidade histórica desses relatos.
quando eles levantam alguns questionamentos. Teria o Sinédrio realizado um julgamento que violava sua processualística concernente ao interrogatório de testemunhas, autoincriminação, rotinas judiciárias e culminação de sentença? Embora pouco se saiba sobre os rituais do Sinédrio à época de Jesus, teria esse conselho realmente se reunido à noite, contrariando o que parece terem sido seus precedentes? Se é assim, por que Marcos continua e acrescenta uma segunda versão da reunião do conselho para discutir o caso, que seria uma reunião que ocorreu na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido na noite anterior? Isto porque, depois de ter finalizado sua primeira e mais refinada versão, Marcos deixa escapar o que agora se tornava uma redundância, quando ele diz: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Isso registrado em Marcos, no capítulo 15, no seu versículo 1.